Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei Jan. Eu sou o Jan e hoje vamos falar do anime Fumetsu no Anatae, um anime bem interessante que eu encontrei enquanto vagava sem rumo pelo TikTok. Decidi assistir a primeira e segunda temporada e decidi que mais pessoas deveriam conhecer esse anime. Eu achei incrível, conseguindo até tirar algumas lágrimas bem másculas de mim só com alguns episódios. Mentira, só na primeira temporada eu chorei umas 3 vezes e na segunda só uma, porque tem muita diferença entre a primeira e a segunda temporada que eu espero que vocês tenham vontade de assistir, assim como eu tive. Então, sobre o anime, o que eu achei? De cara eu digo muito bom, Fumetsu no Anatae te pega bastante pelo emocional. Ele vai te mostrando o vínculo criado entre o protagonista e os personagens que ele conhece durante a história, mostrando como eles se relacionam até virem se tornar parte dele. A música de abertura é bem agradável, e se você não for assistir a temporada toda de uma vez, acredito eu que você também não vai pular assim como eu não pulei. Nela você já vai conhecer alguns dos personagens que são parte dessa temporada, e que vai te gerar aquela dúvida de, será que são aliados ou inimigos? Todos eles aparecem lutando, mas não deixa essa informação clara. A música de abertura ela é muito boa, e uma curiosidade adicional enquanto eu estava procurando sobre a música, primeira coisa, o nome dela é Pink Blood, e a cantora é a Hikaru Utada. Talvez por isso eu tenha gostado da música. Ela canta algumas músicas de abertura de Kingdom Hearts, game que fez parte da minha infância. O anime possui um narrador que é como uma espécie de deus naquele mundo. Ele é o criador do orbe, que é o nosso protagonista nessa história. O narrador explica mais à frente que o objetivo do orbe é de preservar. A presença dessa figura não atrapalha em nada o andamento do anime, nem passa nada de mão beijada, inclusive nos causando um pouco de dúvida se o narrador é bom ou mal, por ele ser uma figura misteriosa que aparece para falar algo ao protagonista e em seguida some. Levemente parecido com o que o mestre dos magos fazia, porém de maneira mais responsável, já que se o protagonista tem um problema ou alguma dúvida, é só ele chamar pelo homem encapuzado que o narrador aparece. A partir daqui eu vou resumir os episódios da primeira temporada. Se você é uma pessoa que não se importa com spoilers, fique à vontade de dizer se vai assistir ou se já conhecia. Se você é a pessoa que não gosta de spoilers, sugiro que vá agora assistir o anime. Depois nos conte nos comentários se gostou ou não. O primeiro episódio começa com o narrador falando sobre as habilidades do orbe e dizendo que decidiu jogá-lo na terra para observá-lo. Ao chegar na terra, o orbe adquire sua primeira forma, de uma pedra. Um longo tempo se passa até que um lobo caminhando em uma tempestade de neve, ferido sem forças, acaba não resistindo e cai sobre aquela pedra, fazendo com que o orbe tome a forma do lobo, ganhando consciência, e junto à nova forma também vem o primeiro desconforto. Por ter tomado a forma do lobo, também adquiriu o ferimento, que logo desaparece graças à sua habilidade regenerativa. Então ele começa a caminhar sem rumo, sentindo frio, cheiro de neve. Ele caminha até chegar em um vilarejo, bem pequeno, com algumas cabanas em destroços. Lá ele encontra o dono do lobo, que o chama pelo nome de Joan, confundindo-o com seu lobo perdido, assim o acolhendo para sua casa. Essa parte do anime é muito legal, porque o narrador vai explicando a sensação que o orbe sente usando aquela forma de lobo, sendo a primeira vez dele como um ser vivo. Nessa parte do anime em diante, vemos o dia a dia do jovem lobo sendo os únicos naquela pequena vila, sobrevivendo um dia de cada vez, pescando, pegando madeiras de casas destroçadas para usar de lenha, e se aquecendo no frio intenso daquele local. Em seguida, descobrimos que se passaram 5 anos desde que outros da vila partiram, em busca de alimentos e recursos, e o jovem ficou ali por causa do lobo, que o impediu, ficando ali para cuidar dos mais velhos. Os anos se passaram e o garoto lobo foram os únicos sobreviventes. O jovem tenta levar uma vida com esperanças de que um dia os moradores retornarão para a vila. Dias se passam e vemos o jovem garoto se preparando para partir na esperança de encontrar os moradores da vila. Ele segue viagem e após alguns dias ele encontra em seu caminho uma pedra com a seta apontada para frente, criando ser um aviso deixado pelos moradores, apontando a direção certa. Dias se passam até que ele encontra galhos secos, dando-o a esperança de que está na direção certa. Ali perto ele encontra mais uma pedra marcada, corre em direção a ela se descuidando e caindo em uma poça congelada, o que acaba o ferindo. Mais alguns dias se passam até que ele encontra mais uma pedra, mas dessa vez riscada com um X, indicando o fim da linha. Ao olhar ao redor ele percebe destroços de carruagens e ali perto estavam alguns túmulos. Vendo isso, ele tenta manter as esperanças, mas cai em desilusão, decidindo retornar para a vila. Mais alguns dias se passam e vemos que o jovem adoeceu devido ao ferimento
ferimento que não se curou. Acompanhamos mais alguns dias daquele jovem até ele não ter mais forças. Ele se senta em uma cadeira próxima a desenhos que ele fez das pessoas da vila e faz seu último pedido a Joan, para que ele sempre se lembre dele. O lobo se aproxima tentando entender o que aconteceu e acaba tomando a forma do garoto. Em seguida, nos é mostrado o espírito do jovem encontrando com os moradores em outra vida, encerrando sua história. Enquanto isso, vemos o orbe agora com a forma do garoto, deixando aquele local. E voltamos a ouvir o narrador explicando que algumas condições são necessárias para que o orbe assuma outra forma. Ele precisa de estímulos. Encerrando assim o primeiro episódio de Fumetsu no Anatae, ou To Your Eternity. O segundo episódio começa com o nosso protagonista conseguindo sair daquela área nevada. O narrador explica que o orbe andou sozinho em direção ao sul, juntando informações e estímulos, começando a replicar tudo o que aprendia. Primeiro ele se tornou pedra, depois lobo e agora humano. E como não sabia nada sobre como ser um humano, ele não conseguia controlar suas necessidades fisiológicas e nem como se manter nutrido, e logo morreu rapidamente. Mas para o nosso protagonista, a morte era só uma mudança de estado, e até ali já foram 6 vezes, porém a regeneração sempre o trazia de volta. Na primeira vez demorou 5 dias, e na sexta 12 horas. A dor estimula o crescimento e não há uma morte em vão. Tipo quando você joga algum jogo do tipo Dark Souls ou Elden Ring, cada vez que você morre vai pegar no jeito da coisa. Vemos que o nosso protagonista chega a um penhasco. Aqui nos é mostrado mais do local onde vai se passar essa parte do anime. É uma cena muito boa com a trilha sonora que eu duvido que você não vai olhar e falar: nossa mano, esse anime vai ser muito massa. Em seguida, nosso protagonista é atacado por um urso gigantesco, todo ensanguentado e com espinho nas costas. E o narrador manda e mais uma vez, ele morreu. Você tá engraçadinho, né? O anime nos apresenta uma garotinha alegre, brincando com seus bichinhos de pelúcia, até que uma guerreira de sua vila lhe entrega mais um bichinho. A menina fica muito contente com o novo membro da sua família. Marty é uma garotinha muito agitada que sonha em virar adulta logo e poder ter sua própria família. Gente, que personagem tão fofinha, né? De verdade, quem nunca quis virar adulto logo? Mal sabíamos nós das responsabilidades de virar adulto, não é? Que lasqueira pra gente. No dia seguinte, vemos Barona treinando arco e flecha. Rapaz, ela deu 5 tiros e não acertou uma. Tem que treinar bastante, hein, Barona? Escutamos um som de sino e Barona corre até Marte para levá-la a outro lugar, mas acabam indo de encontro a uma guerreira Yanomei que ficou responsável pelo ritual de gratidão ao deus Oniguma e estava naquela vila para escolher uma garota pura como oferenda. A escolha é feita por uma xamã que estava com um grupo de Hayase e Marte acaba sendo escolhida. Todos da vila a parabenizam pela honra. Vemos os pais de Marte indo para casa e se despando com a menina, que não entende o que está acontecendo. Hayase também chega ao local e sem papas na língua diz: você vai morrer, você será o sacrifício ao deus Oniguma. Então Hayase começa a explicar como funcionará o ritual para a família. Tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Vamos fazer um banquete um dia antes da partida. A família faz a despedida nesse momento. Aí vamos levar 3 dias subir a montanha, vamos viajar com bastante cuidado, então pode ficar tranquilos. Não, tipo, sua filha foi escolhida como oferenda, mas vocês podem ficar tranquilos com a viagem, tá bom? Marte irá dormir no altar da montanha e nós vamos descer de volta antes que o Oniguma chegue. E 1 ano depois nós vamos recolher o que sobrar no altar e traremos de volta para vocês. Ah, você vai... Depois disso, rola um diálogo, até que engraçadinho. A Marte manda: é que eu não quero morrer agora. Se eu morrer, eu não posso virar adulta, não é? E todo mundo olhando sem entender nada. E a Hayase manda: é isso mesmo. Aí a Marte manda: então eu não quero morrer, tá bom? Então o clima começa a ficar tenso. Marte tenta bater em Hayase e fica frustrada. Os pais veem essa cena e não fazem nada por terem que seguir a tradição. Do lado de fora é mostrado que todos da vila estão tristes com o que está acontecendo. Em seguida, vemos os habitantes da vila entregando comidas a Marte. Após isso, temos mais um pouco de diálogo entre Marte e Hayase e chegamos à partida da vila. A caminho da montanha, Hayase conta uma lenda que diz que a liberdade nos aguarda depois da morte. Você pode fazer o que quiser e se tornar o que quiser, e que nesse lugar Marte poderá ser a adulta que não pôde ser aqui. Enquanto Marte está sendo levada pelos guardas, ela avista uma águia voando representando a liberdade e decide fugir. Ao mesmo tempo que ela foge, Hayase é atacada por uma flecha, que parece não ter dado muito certo, né? A flecha veio rodando. Já dá até pra imaginar quem a disparou, não é? Marte aproveita a distração e parte em direção à floresta. Enquanto Hayase diz para irem atrás da menina, ela é atacada com um
investida por uma pessoa encapuzada. Dois capangas vão atrás de Marty, que tropeça e rola montanha abaixo. Detalhe para essa parte que, rapaz, que cabeça dura essa garotinha tem, né? Quem precisa de um elmo com 100% de defesa, né? Caindo em um lago e encontrando o nosso protagonista. E que garotinha corajosa, pegou um olho na mão e ainda encarou o protagonista parecendo um zumbi despedaçado. Não correu, nem gritou, aí tem coragem. Se fosse eu, já tinha corrido igual os capangas que estavam atrás dela. Cê é louco, ficava nada. Após o protagonista terminar de se regenerar, Marty tenta se comunicar, mas como ele ainda não sabe falar, ele dá as costas e segue andando sem rumo. Marty, sem escolha, decide ir atrás dele. De volta a Hayase, vemos que ela capturou a pessoa encapuzada e que era Barona, tentando resgatar Marty e fugir ao sacrifício. Os dois capangas retornam sem a garotinha, dizendo para voltarem à vila e trazer outra garota. Hayase fica furiosa e manda procurarem pela Marty novamente, antes de passarem por essa vergonha. Um dos capangas diz para esperar, pois havia um monstro lá. Hayase fica sem entender e pergunta que monstro. O anime corta para Marty andando com o protagonista, tentando se comunicar com ele diversas vezes, sem sucesso, até que o protagonista para e fica encarando uma fruta. Marty consegue subir com facilidade aquela árvore e pega uma fruta para o protagonista. Ele morde a fruta nas mãos da garota como um animal, derrubando-a e come como se ainda fosse um lobo. Marty pega outra fruta e tenta ensinar como se come. O protagonista dá um tapa na mão da Marty para derrubar e volta a comer como um lobo. E isso se repete mais umas 5 vezes. Coitada da Marty, mano, ela só queria comer também. Dessa vez, Marty sobe na árvore e pega mais frutas, mas dessa vez começa a jogá-las ao protagonista, que corre atrás delas como um cachorro, que você joga alguma coisa e ele vai correndo lá pegar. Afinal de contas, ele foi um tipo de cachorro. Após se alimentar, o protagonista se acalma e volta a si. Marty desce a árvore e começa a ensiná-la a falar. Após comerem, ambos adormecem na floresta. Marty tem um pesadelo que, devido à sua fuga, sua irmãzinha foi sacrificada no lugar dela, fazendo ela caminhar de volta onde Hayase está. O protagonista começa a andar atrás dela, já que ela o alimentava. Marty começa a jogar mais frutas ao protagonista, e o episódio 2 acaba com Marty gostando de ter que cuidar do protagonista. E aí, gostaram do anime? Se sim, cliquem no gostei e se inscrevam para mais conteúdos como esse. Eu agradeço sinceramente a todos que acompanharam até aqui. E claro, adoraria saber a opinião de vocês nos comentários, ou até mesmo sugestões de outros animes que vocês gostariam de ver um resumo aqui no canal. Agradeço novamente a todos pela companhia e apoio. Se cuidem, até o próximo vídeo, provavelmente sábado ou domingo. Você precisa de um headset novo e com almofadas confortáveis? E principalmente se você usa óculos como eu e sente aquela dor nas orelhas depois de algumas horas de uso? Então eu tenho uma excelente opção para você. O headset Exa modelo E1000 com design ergonômico para máximo conforto durante horas de gameplay, possui alto-falante de 50mm e tecnologia de som surround de 7.1, proporcionando uma experiência sonora imersiva e com som rico e detalhado. Um microfone omnidirecional com ângulo de 120 graus e cancelamento de ruído para que você possa se comunicar com clareza. O modelo Exa E1000 possui conector USB-A compatível com PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X e S. Desfrute da qualidade Exa em qualquer plataforma. O modelo Exa E1000 versão 2 também é compatível com Nintendo Switch, smartphones e tablets, graças ao conector USB-C, além de vir com adaptador USB-A. Confira o link na descrição para mais detalhes.